Olá, meus caros. Prosseguindo com a maratona Sexta-feira do Terror, hoje eu vou comentar sobre um filme relacionado novamente ao gênero do sobrenatural. Porque eu deixei de comentar sobre dois filmes em especial nesse gênero do quadro Sexta-feira do Terror. E o filme em questão é Christine, batizado no Brasil de Christine, o Carro Assassino. Christine, intitulado nas telas como Christine de John Carpenter, é um filme americano de terror sobrenatural de 1983, com trilha sonora e direção de John Carpenter e estrelado por Kit Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky e Harry Dean Stanton. O Harry Dean Stanton é aquele personagem do filme Alien, o oitavo passageiro, de Ridley Scott. O elenco também conta com Robert Blonsky e Kelly Preston. Adaptado por Bill Phillips do romance homônimo de Stephen King de 1983, o filme acompanha as mudanças na vida de spoilers. Aqui eu vou me abster, não vou comentar mais nada aqui, ao menos por enquanto. Lançado nos Estados Unidos em 9 de dezembro de 1983, Christine recebeu críticas geralmente positivas e arrecadou 21 milhões de dólares nas bilheterias. Desde então, o filme se tornou um clássico cult. Bom, esse filme ele não é só um filme de terror. Ele também é um filme de drama, então ele estaria encaixado perfeitamente no gênero drama-horror. Drama-horror ou drama. Porque ele conta a história triste do protagonista do filme, né? Do Arnie Cunningham. O nome dele. Enfim, né? O nome do ator eu já comentei aqui nas informações que eu extraí do Wikipedia. E a história triste do Arnie, ela começa de uma forma já um tanto quanto embaraçosa, porque as férias dele acabaram e chegou a hora de ele voltar aos estudos, né? E a gente vê pelos trejeitos do personagem e tudo mais que ele é muito dedicado aos estudos. E dentro da casa dele, que ele é filho único, ele vive só com o pai e com a mãe dele. Ele é um cérebro assim, vamos dizer assim, uma pessoa muito inteligente. Porém, o Arnie, ele é uma pessoa solitária. Eu também quero ressaltar aqui que esse filme ele tem também ele lida com o gênero da intimidação, hoje muito conhecido, né, pelos mais modernosos como o bullying. Então eu vejo também Christine como um filme que ele trabalha muito bem o bullying. A gente sabe que assim, todo filme que o caso de bullying acaba acontecendo, isso vai acarretar em alguma vingança. Mas espere aí que ainda não vou comentar esse ponto. Vou tentar dar uma resumida aqui, né, no que acontece na vida do protagonista, né, enfim, né, do Arnie Cunningham, do personagem, né, o ator Kit Gordon, que inclusive faz uma atuação memorável aqui. O Arnie, ele só tem o melhor amigo dele, né, esqueci o nome do personagem, me desculpe aí, né, mas ele tem um melhor amigo dele, que é um amigo fiel. E esse amigo dele já é um cara mais descolado, né? Porque na hora que eles estão voltando às aulas, né? O Arnie, né, e até o amigo dele passaram, né? Eles já não estão mais no ginasial, alguma coisa assim, né? Enfim, né? Estão mais quase próximos, né? De fazer uma faculdade, né? Faculdade, alguma coisa assim, né? Eu me esqueci aqui, também não é meu propósito contar o filme todo aqui, né? Vou deixar para que vocês assistam. O amigo do Arnie é um cara mais descolado e fala para o Arnie que agora é hora de eles terem uma transa, né? Não entre eles, né? Entre as garotas da escola. E quando o amigo do Arnie ele vai buscar o Arnie para o primeiro dia de aula, o Arnie já, além de ser muito inteligente, né? Infelizmente ele é um pouco desajeitado. E a gente já começa a perceber aqui, né, no roteiro do filme, que o Arnie ele não se dá muito bem com a mãe dele. Ou seja, não se que eles estão sempre em conflito, mas o Arnie ele tem uma espécie de competição com a mãe dele, que por sinal é uma excelente atriz. Enfim, no primeiro dia dessa nova escola não, né, um novo capítulo na vida do Arnie e do amigo dele, enfim, né, que é o melhor amigo dele.
O Warner ele já começa a sofrer uma intimidação de uns caras quando o Arnie ele gosta de mexer com coisas antigas, com peças de carros antigos. Ele fica, né, na hora do intervalo, né, na hora do recreio, não, na hora do intervalo mesmo, né, durante o intervalo numa oficina ali mexendo com peças de carros, né, enfim, ele gosta disso, né? E aí ele já começa a sofrer uma intimidação por conta de alguns caras. E inclusive um desses caras aí que acaba intimidando o Arnie, ele também já havia aparecido no filme Flashdance, em Ritmo de Embalo, né? Acho que o nome do filme é Flashdance. Enfim, título original Flashdance, também um clássico dos anos 80. Então é um cara que já é bem conhecido, né, nesses filmes onde o protagonista ele sofre intimidações, né? Ele também apareceu em outro filme chamado A Maldição, The Curse, que foi também exibido no Cine Trash da época do José Mojica Marins, saudoso Zé do Caixão. Aí o Arnie ele passa a sofrer essas intimidações e ele tem de contar sempre com o apoio do amigo dele, né? Do melhor amigo dele, que é um cara bem fiel amigo. Ele, quando ele vê que o Arnie está sofrendo intimidações, né, de alguns caras ali, o amigo dele entra no meio do problema, né, que o Arnie está passando, e acaba tentando ajudar ele, né? Ou seja, né, o filme também ele lida com aquelas pessoas que se tornam seus melhores amigos, né? Seja nos bons ou nos maus momentos, né? E porque ele tá sempre ao lado do Arnie, ele tá sempre tentando dar conselhos para o Arnie e tudo mais, né? Ele não é aquele cara descolado ali que agora que ele está uma nova fase de vida, ele vai abandonar o amigo. Não, pelo contrário, ele fica sempre do lado do Arnie e ajuda o Arnie a lutar contra essas intimidações. E a partir desse momento o filme ele narra, né, essa história um tanto quanto triste do Arnie, que no primeiro dia de aula ele já acontece, né, essas coisas horríveis, né, na vida dele, né, enfim, parece que de alguma forma ele estava melhor dentro da casa dele com a mãe dele ou o pai dele, né, embora haja uma certa competição entre ele e a mãe dele, do que quando ele foi para a escola, né, enfim, né. E aí o Arnie, quando o amigo dele está levando o Arnie para casa, os dois dão uma volta ali no carro, né, o Arnie sempre como passageiro no carro do amigo dele, né, enfim, o Arnie vê um veículo muito antigo, né, no ferro velho. Ele se depara, né, com um carro muito antigo mesmo, bem da época, né, que é aí que a gente chega no nome do filme, né, Christine, e o nome do carro é Christine. O Arnie, como ele gosta de mexer com peças, tudo mais, reconstruir as coisas, né? Enfim, ele é bem dedicado nisso, como já mencionei aqui. Ele acaba meio que se apaixonando pelo carro. Ele, é a paixão pela primeira vista, né? Se ele não consegue sentir nenhuma atração física ou atração sexual por uma garota, ele vai sentir por um veículo muito antigo, né? E o veículo recebe o nome de Christina, porque ele, na verdade, a Christina, na verdade, é uma dama, né? Uma dama ali. Só que o proprietário do veículo diz que ele quer se desfazer do veículo, né? Do carro, né? Enfim, né? Ele quer se desfazer. Só que ele não conta para o Arnie o porquê que ele quer se desfazer, porque é tudo muito fácil. Logo, quando ele vê que o Arnie ele está muito fissurado, apaixonado ali, né, pela Christine, ele já fala, se quiser eu pego as contas ali, você assina o contrato, o carro já é seu. Só que no começo do filme, né, dando spoilers de leve, um pequeno spoiler, na verdade, né, no singular aqui. Nós vemos que o carro ele tem antecedentes macabros, e no começo do filme, já logo nos créditos iniciais, né, após os créditos letreiros do filme, ocorre uma tragédia ali, né? Enfim, uma tragédia que até então é inexplicável. Não preciso nem comentar aqui, né? Cada um que lembra da cena e tudo mais já meio que se dá conta, né? Enfim, do que vocês vão ver ali, né?
Porque acho que a maior parte dos fãs de terror, sobrenatural e até filmes de drama, né, desse gênero, né, enfim, né, ainda mais intimidações e tudo mais, já assistiram esse filme, né, mas pode ter alguns ainda que não viram Christine, ou até então não se lembram de ter, assim, não se lembram de detalhes do filme, né, enfim. Aí a gente vê que os antecedentes do carro não são os melhores, né? Mas o Warner, apaixonado por aquele veículo, ele acaba assinando o contrato. Mas aí nós temos um outro desafio do Warner, que é convencer a mãe e o pai dele, ou, né, os pais dele, a assinarem, a deixarem a assinatura deles ali, consentindo, né, que o Warner ele pode ter um carro, né, ele tem que ter a permissão dos pais, porque o Warner ele é de menor, né, enfim, né, ele não é um cara ainda independente, né, na casa, na vida dele, ele não é uma pessoa independente, ele precisa da permissão dos pais. Só que aí a competição entre o Warner e a mãe dele se torna ainda mais intensa, já que a mãe dele não dá permissão para o Warner trazer a Christine para dentro da casa dele. A mãe não deixa. Só que aí nós temos um problema, né? Nós temos essa competição, mas o Warner ele fica tão apaixonado pelo carro que ele, enfim, né? Ele convence os pais dele, né? Ainda mais a mãe dele, a assinarem, né? Deixar a assinatura ali como os responsáveis, que eles compraram o carro. Aí o Warner ele não traz a Christine para dentro da casa dele, sim para uma oficina do Daryl, né, que é um dono de uma oficina bastante rabugento ali, né? O cara é bem rabugento mesmo, exige, né, que cumpra com algumas regras ali. Na hora que o cara vê que o Warner está se dedicando na reconstrução da Christine, né, que o Warner até chama de namorada, o cara vê que o rapaz ali está muito dedicado e deixa o rapaz usar as peças, né, as peças antigas desse ferro velho, né, dessa oficina, né. E aí o Warner reconstrói a Christine. Nesse meio tempo o filme ele tem um bom turn point, né, um ponto de virada do filme, que a vida do Warner vai mudando para melhor, né. Ele vai namorar, inclusive ele acaba se relacionando com a garota nova na escola, que o amigo dele, né, acho que o nome do personagem é Dan, né? Enfim, não me lembro bem agora. Que o amigo dele já estava interessado e o Warner acaba ganhando, praticamente tendo a liberdade, né? Ele vive uma vida independente, não está mais dependendo da mãe dele e tudo mais. Ele já não é nem mais aquele cara meio dedicado, não que ele tenha deixado de ser dedicado aos estudos, mas ele é um cara mais descolado. O Warner se torna um cara mais descolado. Enfim, né, por agora eu não vou comentar mais nada, mas eu vou dizer aqui que Christine, no Brasil, o Carro Assassino, é uma obra-prima do terror e do drama e de filmes que lidam com esses casos de intimidações, hoje muito conhecido como filmes sobre bullying, né? Enfim, é um filme muito bom, tem uma trilha sonora também bastante intensa do próprio John Carpenter, como já ressaltei no começo do vídeo. E se eu fosse avaliar esse filme, eu daria com certeza nota 9.10 ou até 10, porque o filme tem uma história muito boa. Enfim, né? É até um atentado, né? Cometer um ato de sacrilégio saber que o David Gordon Green, naquele Halloween, né? O Halloween final, ele tentou replicar elementos de Christine no filme para ofuscar o Michael Myers, né? Não dá nem para acreditar nisso, né? Mas isso não faz com que Christine deixe de ser um filme maravilhoso, um filme fenomenal, e está com certeza na lista de um dos melhores filmes de terror e drama que eu já assisti. Bom, eu vou ficando por aqui, meus caros, e sexta-feira que vem estou voltando com mais um filme relacionado ao gênero do sobrenatural. Um abraço a todos e saudações!